que os unicórnios existem? É que no episódio desta semana vamos falar sobre eles. Vamos ainda abordar objetivos de desenvolvimento sustentável, festas no metaverso e exibições com críticas sociais. E prometo que, e se seguir o planeado para este episódio, não devo nem vou entrar em comentários de nenhuma polémica que envolva decotes de qualquer género. Por isso, estamos bem eticamente. E além disso, vou partilhar tudo sobre como surgiu a Soul Digitally e o que andamos a fazer no Explorer. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio. Estou muito contente de estar aqui. Eu acho que digo isto todos os episódios, pelo menos estamos no terceiro, portanto não são assim tantos quanto isso, mas já nos outros disse isto e continuo a dizer porque sim, estou contente. E pronto. Ora bem, eu tenho uma coisa para dizer e calma, porque já ouviram na introdução que não envolve polémicas, nem Presidentes da República, nem decotes. Portanto, vai ser um comentário sobre outra coisa e que envolve, aliás, uma coisa de que gosto muito, que são as minhas frases. E então, eu estava a olhar assim para aquilo, pronto, eu meto os meus milhares de afazeres e tarefas lá, meto tudo, meto muita coisa mesmo, e eu estava a ler lá um quadradinho, para não é, fazer o tick do to-do list, editar podcast e depois é mais escrever newsletter. E depois eu paro e penso e digo assim, é verdade, é que eu acho que não disse a frase da semana neste episódio. Eu nem fui editar o áudio, nem programar aqui o podcast. Foi mesmo estar a ler a to-do list e eu assim, ok, eu acho que me esqueci mesmo da frase da semana e depois fui confirmar e realmente esqueci. Não foi? Eu comecei a falar do Divergente e do Fumaça e depois entusiasmei-me, pronto, com o jornalismo multimodal e essas coisas e esqueci-me totalmente de dizer que a frase da semana era tal. Como eu gosto muito de frases e para compensar isso, a verdade é que eu partilho a frase do dia no Instagram todos os dias nas stories, portanto, eu acho que os meus queridos ouvintes me conseguem desculpar pelo erro e não vamos dar o podcast como encerrado por causa disso. Pronto. E, na verdade, eu estava aqui a pensar e acho que até vou já dizer a frase da semana. Não é que eu seja esquecida, só me esqueci no outro episódio, ok? No episódio anterior. Ora bem, a frase deste episódio e desta semana, pronto, é Doers beat Dreamers. E é verdade, é muito verdade esta frase e é assim, eu vi a frase, eu partilhei a frase nas redes sociais, na frase do dia, e volto a trazer aqui para o podcast. E sabem porquê? Porque eu acredito muito nesta frase. Primeiro de tudo, eu sou e considero uma pessoa muito sonhadora. Eu acho que, honestamente, é uma característica muito importante para alguém ter, porque eu acho que revela que a pessoa quer alcançar coisas e realizar objetivos que tem e que deseja. Mas, e como quase tudo que eu discuto, há sempre um mas pelo meio, não é? As coisas não são preto e branco às vezes. Portanto, eu apesar de achar que é muito importante termos sonhos e termos objetivos e planearmos as coisas, acho que o mais importante é ainda ser um doer, não é? Alguém que pega nesses sonhos, nessas vontades e objetivos e faz. Pronto, é assim, simplesmente faz. A verdade é que é mesmo essa a realidade e acho que coincide muito com aquilo que eu penso. E pronto, eu não me vou alongar no pep talk aqui da frase da semana, porque eu vou passar a contar-vos como é que surgiu a Soul Digitally, que eu tinha dito que ia trazer mais explicado aqui para o podcast. E a verdade é que eu tenho bastantes coisas que quero falar convosco e quero-vos explicar também aqui o início da minha caminhada empreendedora mais a sério com a Soul Digitally. Eu já contei no episódio da semana passada que nós estamos no Explorer, que é um programa de empreendedorismo promovido pela Fundação Santander e que praticamente reúne uma comunidade global de projetos que trabalham em prol dos ODS e vamos então ter uma comunidade de networking e de grupo de trabalho focada nos ODS e no desenvolvimento destes projetos. E portanto, eu tenho a impressão até que já trouxe um bocadinho isso num Reels que eu fiz há uns tempos sobre o pitch da Soul Digitally, mas eu queria mesmo neste episódio explicar-vos melhor como é que surgiu a Soul Digitally, porque foi uma história, pronto, engraçada e eu tenho algumas coisas também a falar sobre isso e sobre empreendedorismo e sobre ODS, unicórnios, metaverso, pronto, vamos ter aqui uma conversa interessante, eu acho. E vou-vos contar também um bocadinho da minha experiência aqui de começar um projeto empreendedor. A ideia da Soul Digitally já surgiu há uns anitos, na verdade. Eu ainda estava no secundário e tinha tido uma ideia para uma app. Também era muito relacionada com a altura em que estávamos a viver, da pandemia, do Covid. Pronto, com tecnologia, eu acho que era assim uma ideia interessante. Se calhar um dia ainda trago, não sei. Mas pronto. E era uma app
que eu tinha idealizado para um concurso de empreendedorismo. E pronto, aquilo não chegou a ir para a frente. Mas o que me dá mais piada disso tudo é que o nome surgiu lá, eu tinha criado esse nome nessa altura, e o nome manteve-se. E ficou logo So Digitally. E pronto, uma à parte, não é? Já cá faltavam os meus à partes. Para quem não percebe o nome da So Digitally, eu quero dar aqui um significado. Literalmente significa muito digital ou muito tecnológico, porque nós somos, adivinhem, uma startup software. Tecnologia, pronto, é chocante, não é? Agora tudo faz sentido. E depois, eu juntei o So Digitally, dei aqui um nome estilizado com as duas palavras juntas, e à primeira vista o nome parece não significar assim nada, mas depois a explicação percebe-se, não é? Pronto, é tipo a Farfetch, não é? Que vem de Farfetched, com ED no fim, do inglês. Estão a ver a ideia? E já agora, falando da Farfetch, eu sou muito fã da Farfetch. Eu acho que já disse Farfetch muitas vezes agora aqui, mas pronto. Eu sou muito fã da Farfetch e do trabalho do Zé Neves. E na verdade, eu nem sei se devia estar a dizer isto aqui, mas pronto, também não tem mal nenhum. Mas digamos que eu, no cortejo da queima, eu de repente olho assim para o lado e pareceu-me mesmo o Zé Neves. Ok, se era o Zé Neves, eu não sei, ok? Mas não vamos aqui tirar o gosto à fé e a ilusão da fé, ok? Porque as pessoas têm a vida para além do emprego delas e do cargo que ocupam, não é? Pronto, se podem andar onde quiserem. Além disso, pronto, eu também não tenho pudor nenhum em dizer aqui, mais publicamente no podcast, que o Zé Neves e a Farfetch é uma grande referência para mim. Eu gosto muito do trabalho, já pesquiso bastantes coisas sobre a empresa, sobre o Zé Neves, sobre a caminhada dele empreendedora, que também começou muito novinho, na altura da faculdade. Estou aqui a ser honesta e transparente porque eu acho que é disso que nós precisamos no mundo da comunicação e do empreendedorismo. Faz falta esta abertura, esta transparência. Não é contar tudo, não, temos que ter filtro. Mas se eu gosto de uma coisa e me inspiro nessa coisa e é uma referência, porque é que não poderá ser para outras pessoas? Porque é que eu não posso falar disso abertamente e publicamente? E eu não vejo mal nenhum nisso, muito pelo contrário. Eu acho que quando nós gostamos de uma pessoa, quando nos inspiramos no trabalho de alguém, na forma de ser de alguém, eu acho que nós devíamos sim partilhar, apoiar. E pronto, eu realmente gosto muito do trabalho do José Neves e da Farfetch. E por favor, se não conhecem a Farfetch, para além de ser um marketplace de roupas de luxo, pronto, fica aqui a referência que a Farfetch é só um dos 7 unicórnios portugueses, que é criado pelo José Neves, que é empreendedor e founder na Fundação José Neves, que também apoia muito o lado da educação em Portugal e do mercado de trabalho e do desenvolvimento de competências, dão bolsas de estudo. Eu acho muito interessante o trabalho que eles desenvolvem e, portanto, se não conhecem, procurem um bocadinho mais, Google it, ok? E só mais uma nota, nós temos 7, ok? São 7 unicórnios em Portugal. E unicórnios não são os animais, ok? Unicórnios são empresas avaliadas em mais de $1 bilhão, não é? Cotadas em bolsa. E, portanto, eu acho que 7 unicórnios em Portugal, que nós somos que é 11 milhões de portugueses, mais ou menos, somos aquele retângulozinho na Europa, na cola da Europa, pequeninos, não é? Pequeninos, mas temos 7 unicórnios. E ainda para mais no tecido empresarial português, que é muito focado em PMEs, não é? Pequenas e médias empresas. Portanto, eu acho que 7 unicórnios, e todos os anos têm surgido pelo menos mais um unicórnio. E, portanto, eu acho que essa realidade no nosso tecido empresarial é muito bom. E esses números, apesar de serem números, valem o que valem, e é muito. E acho que ter referência disso e ideia disso dá-nos a noção do impacto e da qualidade do empreendedorismo e da indústria em Portugal, não é? Da indústria tecnológica, da indústria do empreendedorismo, da tecnologia. E, sinceramente, no meu entender, eu acho que estamos de parabéns em termos de empreendedorismo nesse nível de unicórnios. Obviamente que eu acho que o tecido empresarial português não devia ser só focado em pequenas e médias empresas, que é uma grande parte do nosso tecido empresarial, mas acho que estamos num bom caminho, com 7 unicórnios. E eu sinceramente, e pronto, a parte já vai um bocadinho grande, mas eu acho que realmente o que falta em Portugal são os apoios e o incentivo e a segurança de dizer às pessoas podem arriscar nas vossas ideias e nos vossos negócios. Às vezes é essa estabilidade que falta, estabilidade financeira e económica, para as pessoas darem o salto. Não é tirarem as ideias do papel e darem um salto. Mas pronto, eu acho que estamos no bom caminho, volto a reforçar isso. Estou a fazer aqui esta referência porque eu acho que é realmente importante para nós termos esta noção de que sim, temos 7 unicórnios em Portugal e que estão cotadas em bolsa, em Nova Iorque, etc. E portanto, é bastante para nós, para o nosso território, não é? Às vezes é mal visto fora, mas eu realmente acho que nós somos um povo de empreendedores e temos é que fomentar o empreendedorismo. Não é? Vamos retomar aqui a ótica da frase da semana, o pôr em prática os nossos sonhos e ideias. E o ponto é que a So Digitally, pronto, surgiu na fase do secundário,
Mas a verdade é que depois eu cheguei a fevereiro ou março do ano passado, não, deste ano. Pronto, eu cheguei, sei lá, eu diria março deste ano. E pronto, estava-me sempre a aparecer um post no Instagram e depois eu recebia muitos e-mails. Porque mandaram-nos isso por e-mail e foi a partir daí que eu descobri que fui seguir no Instagram e eles depois estavam sempre a anunciar que o prazo já ia acabar, não sei o que do prazo. E além disso por e-mail também. E vocês sabem, quem anda na Universidade do Porto, que a comunidade e os contactos efetuados são fantásticos. Nós estamos sempre a receber e-mails de iniciativas, de projetos, de candidaturas, para além dos e-mails e das notificações universitárias, não é? E pronto, eu estou em CC, em Ciências da Comunicação, aqui na Universidade do Porto, mesmo que seja imparcial, e então isso significa que eu estou inscrita em 4 faculdades: Letras, Belas Artes, FEUP e FEP. Portanto, eu recebo e-mails disso tudo. Pronto, já estão a imaginar a minha caixa de e-mails, a minha caixa de entrada, mas não vamos falar disso. E então apareceu-me esse e-mail mais do que uma vez, que era um e-mail do Gabinete de Inovação da Universidade do Porto com um concurso, que era o IUP25K, que praticamente dava espaço aos alunos e investigadores da casa para apresentarem as suas ideias nesse concurso, ou seja, um concurso mais ali na fase de ideação. E tinha aqui um grande ponto que me interessou muito logo, porque era um concurso que se focava em ideias que atuassem diretamente em prol dos ODS. E pronto, eu lá tinha aquela ideia e protótipo da app do meu tempo de secundário, que eu fiz aquilo também sozinha e tinha as minhas ideias escritas nas notas. E na verdade é que nesse espaço temporal eu fui tendo outras ideias de apps e coisas que queria fazer, projetos. E realmente muitas dessas apps associavam-se aos ODS. E ao meu gosto pelos direitos humanos, que eu também sou uma grande defensora dos direitos humanos, gosto muito dessa temática. E eu pensei, oh meu Deus, eu preciso pegar nas minhas notas, que eu tenho as minhas notas todas do telemóvel, em blogs, pronto. E no meu Google Keep, não é? Que tem lá as notas do telemóvel. E preciso organizar isto e preciso tentar. Preciso de pôr isto para a frente a ver o que é que ocorre daqui. Porque às vezes quando é para acontecer, acontece. E foi o que eu fiz. E eu lembro de ter teste. Quer dizer, pronto, na faculdade em que eu estou, na outra, nós demos teste, mas pronto, era como se fosse uma frequência. Eu tinha tipo frequência para aí terça-feira. Métodos quantitativos. Está feito, graças a Deus. E eu depois estava tipo domingo, ao final da tarde, a editar o vídeo, tipo a terminar o vídeo, porque o prazo era nesse domingo. Pronto. Deixei para a última hora. Deixei um bocadinho porque eu ainda estava na dúvida se arriscava ou não. E depois tinham tido avaliações e estava com o teste próximo. Pronto. Mas domingo, ao final da tarde, lá estava eu a terminar o esboço da minha ideia. E um formulário que nós tínhamos que preencher lá na plataforma de inscrição, pronto, eu fiz um vídeo tipo pitch, foi tudo assim, fiz uma montagem, podem ver no YouTube e no Instagram. Tem assim a dor que eu queria resolver, não é? Que era a acessibilidade à água potável, depois já vou explicar isso melhor. E depois preenchi, lá está, o formulário na plataforma de inscrição. E o que eu quero que vocês fixem daqui é que eu fiz isso e eu não tinha plano de negócios completo, não tinha. Não tinha redes sociais, não tinha app, eu não tinha app, ok? Eu não tinha a Waterware, eu não tinha nada feito. Eu tinha a ideia. E tinha um logo que estava no meu vision board e que ainda está no meu vision board, que foi o meu logo inicial e o meu logo provisório. Vejam lá, era assim um azul. Não sei se estou a revelar mais, eu acho que não, porque isto é interessante, não é? Temos estas curiosidades. E só tinha isso. Tinha a ideia, tinha as notas e tinha o logo provisório. E tinha a vontade de fazer, que é o mais importante. E então arrisquei e mandei e submeti. Pronto, está feito, arrumado. E a verdade é que eu não sei quanto tempo foi depois, sei lá, 2 semanas. Eu lembro que estava assim na faculdade e de repente vejo um e-mail e pronto, fomos selecionados. E quando eu digo que digo fomos no sentido projeto, porque a Soul Digital nesse momento era constituída por mim, começou comigo e de um sonho que eu tive, fui lá para a prática, não tinha assim mais ninguém, ok? Digamos que eu entre esse espaço de tempo entre ter recebido a notícia e o início do concurso, porque nós tínhamos 3 dias de formação e depois tínhamos um dia de intervalo e na sexta-feira era o pitch final de negócios, vejam lá, um pitch de negócios. Eu tive mais ou menos essa semanita, nem foi 15 dias, nem chegou a ser 15 dias, para fazer tudo. E tudo sozinha. Estão a ver o que é ser empreendedor solo? É por isso que muita gente não recomenda que nós não sejamos empreendedores solo, mas pronto. E lá está, a minha vontade de fazer fez as coisas acontecer. Portanto, eu fiz plano de negócios, fiz o site, fiz o marketing, acabei a estratégia e a ideia, fiz o pitch e depois ainda desenvolvi a app e lancei-a. Porque sim, fui eu que fiz a app, tudo em low code, ok? Eu não sou programadora, não pretendo, pelo menos por enquanto, não me passa pelos meus planos isto está programação, tá? Já tenho muito que estudar e muito que trabalhar. Só deixava o stress que foi
fazer isso tudo, mas resultou. E tive o meu objetivo final e agora já está tudo tratadinho sobre isso e fui ao concurso, ao UP, 3 dias de formação. E então, vou só falar um bocadinho aqui da Waterware, vou fazer o meu pitch, o meu elevator pitch, ou podcast pitch, não sei. A Waterware eu lancei no âmbito da Soul Digital e pronto, nós temos a Soul Digital, que é o projeto, e depois temos a app associada. A Waterware está disponível em versão beta na Google Store e é uma app que pretende ajudar voluntários, ONGs e populações no terreno de países sub e em desenvolvimento e porque, devido a alterações no terreno que possam surgir devido a desastres naturais e humanos, a encontrarem fontes de água potável. Neste ponto do episódio, o que eu quero resumir é que solopreneur é difícil. Ok, ser um empreendedor solo é difícil, mas não é impossível. Portanto, se vocês têm uma ideia e não têm mais gente e equipa, façam. E pronto, começou a formação e lá fui eu. Praticamente era a única equipa com uma pessoa. E, ou seja, eu digo equipa entre aspas e no sentido figurado, porque uma pessoa eu acho que não é uma equipa. Não é? Mas pronto. Então era literalmente eu a representar um projeto de startup de impacto social que era uma ideia que se tinha desenvolvido há pouquinho tempo. E era uma startup de impacto social, não é? Que também não é uma coisa muito comum. E as pessoas, a primeira coisa que me diziam, ou que ficavam a pensar, era: isso não é uma ONG? E eu: não. A Soul Digital é uma startup de impacto, que é o modelo de negócios do futuro de acordo com a Forbes e que alia a obtenção de lucro com o impacto social, que é o cerne do projeto e das operações. E este modelo de negócio e formato de negócio eu continuo a defender até ao fim. É uma startup de impacto, ok? Uma startup de impacto. Que já existem muitas, na verdade. Pensava que era um nicho mais pequeno, mas vocês procurem na Web Summit, por exemplo, já tem lá coisas dedicadas só a startups de impacto. Portanto, muito, muito interessante explorarem algumas. E lá está, eu continuo a defender esse modelo de negócio até ao fim. Não é porque eu não faço a minha pesquisa em vão e não escolho as coisas em vão. Portanto, é uma startup de impacto. E o impacto que queremos trazer é realmente na obtenção dos ODS. E agora, vamos fazer outra parte aqui na história da Soul Digital e vamos fazer uma parte sobre os ODS. E eu depois já volto a contar a história do IUP. E o facto é que vocês sabem que Portugal só cumpriu com um ODS. Ok, um ODS. Vocês sabem que são 17 ODS. E então eu li uma notícia no público que dizia o seguinte: Portugal só cumpriu com um ODS. É preciso melhorar na indústria, cidades e produção sustentável. Portugal tem 6 objetivos como prioritários, como a educação, a ação climática. E apenas o ODS sobre energias renováveis e acessíveis foi atingido. Regrediu-se em 11% das metas. Vocês dizem-me assim: isto é normal? Não é normal. Acho que temos aqui bastante coisas para fazer e para trabalhar, portanto o mercado está ótimo para os ODS, é preciso investir nisto, é preciso trabalhar nisto. Eu vou deixar o link para a notícia completa na newsletter, que sai aos sábados às 11. Vocês subscrevam, o link está na descrição do podcast. E além disso, neste mês que passou, em setembro, foi o mês dos ODS, os SDG, e até aconteceu aqui uma conferência das Nações Unidas sobre os ODS. E eu que estive a ver alguns discursos e assim algumas coisas nas redes sociais. Gostei muito do discurso da Vi. Foi engraçado. Eu vou fazer aqui outra parte porque a Vi, eu gosto muito da Vi. Ela é uma youtuber e ela é uma ativista sobre a educação e também é uma... E também agora é uma defensora dos ODS, mesmo que trabalha com a ONU em promover os ODS. E ela foi fazer um discurso, sentou-se ao lado do Guterres, vejam lá. E acho que o Guterres ia apresentá-la. E ela começou a falar antes do tempo e depois, pronto, teve a contar isso nas redes sociais. E eu achei muita gente como a gente. E é por isso também que eu gosto de me inspirar nessas pessoas que dizem as coisas como elas são. E isso também me inspirou a vir aqui em falar de como é que surgiu a Soul Digital. E acho que nesta partilha não se trata de exibicionismo, muito pelo contrário. Eu quero que seja um ponto de partida para inspirar outras pessoas no mundo do empreendedorismo, para mostrar que sim, é possível e pode-se começar com pouco, mas pode-se começar com ideias e projetos e sonhos que depois podem evoluir para muito mais. Portanto, é isso que eu quero deixar aqui. E relativamente aos ODS, estes objetivos, apesar de serem muitos, são cerca de 17 objetivos e goals, e estas metas versam áreas fundamentais para o planeta e para os direitos humanos. E portanto, a minha ótica também foi muito isso que me levou a criar a Soul Digital. Cabe-nos a nós, indivíduos, trabalhar na obtenção dos mesmos, destas metas e dos objetivos, e não deixar só isso para o plano governamental e social. Portanto, voltando ao IUP, na sua grande maioria as equipas eram constituídas, podem ser por vários elementos, não é? Não foi para lá a gente sozinho. E depois apresentavam tipo projetos como para curar o cancro ou para melhorar as articulações de cavalos de corrida, que são temáticas muito interessantes e mereceram muito os prémios que ganharam. Acho que são temáticas e investigações muito, muito pertinentes. Mas pronto, imaginem eu lá no meio, 19 anos, a fazer o meu pitch de negócios, ia 3 dias lá com essas pessoas fantásticas e com os projetos incríveis. Depois disso e de como tudo se deu, eu acredito em qualquer coisa, porque realmente eu acho que quando sonhamos, queremos e colocamos em prática, seja com as coisas que nós temos no momento, ok? Eu não tinha grandes conhecimentos de programação, não ia investir
nesta fase, em alguém que me pudesse ajudar nessa parte, não é? Portanto, fiz eu. Portanto, fazer com o que temos, fazer como podemos na altura, também são modos que eu gosto muito, e colocar em prática os nossos sonhos e ideias, porque quando as coisas são para ser e acontecem assim de forma espetacular. Novamente repito que eu já queria contar esta história há algum tempo, porque essencialmente quero partilhar este início de jornada empreendedora aqui, e quero também fique registado, e quero também inspirar, se for possível, alguém com esta minha história, que ainda está a ser escrita, mas queria inspirar e dar essa mensagem: façam as coisas que vocês gostam e tentem, porque pode correr muito bem e a partir daí é uma alavanca para outras coisas. E portanto, vamos agora falar da caminhada atual e mais pública, não é, exposta, da Soul Digitally, porque há certas coisas que são projetos privados, que vêm aí, não é para falar. E portanto, nós estamos agora no Explorer, como eu já tinha referido, e foi muito engraçado, porque a primeira atividade, eu até mostrei isso no Instagram, que tivemos para fazer, foi para tirar um certificado de erro, de failure. Não é? Um certificado em que estamos dispostos a errar. E acho que só aqui já começou super bem aqui o programa, porque eu também gosto muito dessa mentalidade, porque eu acho que o empreendedorismo passa por isso. Passa pela tentativa e erro e faz parte da nossa caminhada empreendedora. Qualquer empreendedor, de qualquer pessoa, de qualquer estudante, qualquer trabalhador, errar, melhorar, aprender, fazer. E depois dessa atividade tivemos logo uma welcome party que foi no metaverso. Pronto, quem me conhece sabe, eu adoro essa temática assim do metaverso, tecnologia. Eu gosto muito de ver isso, pesquisar, ver o que é que as empresas estão a lançar. E então eu fiquei muito entusiasmada de termos uma festa de networking no metaverso. Vão ver-me, networking e metaverso são duas coisas que eu gosto bastante. E o metaverso, pronto, apesar das polémicas, olha ela a falar de polémicas, não é? E eu tinha dito que não ia falar, mas pronto, eu não vou falar, não. Pronto, agora a sério, o metaverso ainda precisa de mais regulamentação, normas, mas eu acho que vai ser realmente uma tecnologia muito interessante no futuro e que vai ser mais acessível. E aliás, a Apple lançou este ano uns óculos de realidade virtual que são assim fantásticos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o lançamento. A Apple faz sempre o seu lançamento, não é? Anual de produto, iPhones e essas coisas, pronto. E este ano lançou uns óculos de realidade virtual. Honestamente, aquilo parece um iPad ou um iPhone, tipo, nos olhos, ok? E as pessoas vão conseguir encontrar-se, tipo, a partir dos óculos, vão conseguir ter reuniões, falar, conviver, através dos seus avatares, usando os óculos. Pronto, e eu honestamente acho isso é surreal. Acho um espetáculo como a tecnologia evolui, como as empresas estão a investir nisso. E a Apple não é a única, pronto. A Google também já lançou uns óculos, realidade virtual e outras empresas. E eu acho isso muito engraçado, mas eu realmente espero que não haja mais nenhuma pandemia que limite o contacto físico e presencial para que se dê o evoluir dessa tecnologia, por favor, ok? E espero que mesmo quando isso seja uma prática mais comum, que o convívio presencial se mantenha, porque as pessoas precisam de contacto e de convivência humana. No Welcome Party do Explorer nós tivemos um networking aí na Welcome Party e nós tínhamos, portanto, um avatar que andava em várias salas, nós podíamos trocar de mundos, digamos assim, e depois podíamos, dentro desses mundos, percorrer vários espaços, não é? Desses espaços organizados por idiomas, países, espaços dedicados, por exemplo, a empreendedores, solo, ou podcast lovers, e comunicávamos uns com os outros, não é? Com cada um dos participantes, através de um chat e por videoconferência, tipo o Zoom. Agora, a minha questão é, imaginem fazer isto com os óculos Apple. Deve ser assim uma coisa fantástica daqui a uns anos. Isso é uma experiência muito, muito fixe. Depois dessa Welcome Party, nós agora já estamos no Explore, já estamos com as nossas tarefas e projetos semanais. Também tenho andado a mostrar pelo Instagram, portanto, nas stories, portanto, passem por lá. Eu também, lá está, gosto de partilhar essa parte mais empreendedora e da organização. E agora, deixando um bocadinho aqui a história da Soul Digital e o update aqui, e a temática, pronto, metaverso, tecnologia, que eu também acho importante de falar nestas conversas ecléticas que nós temos no Fala Fala. Vamos passar a duas coisas que eu quero partilhar. Eu também já partilhei no Instagram, mas vamos partilhar aqui. Que é, eu fui ao festival vegetariano e comi uma nata vegan que era assim, fantástica. Era divinal mesmo. Eu nunca tinha provado assim nata vegan, pastel de nata vegan. Mas era muito bom. Muito, muito bom. Fiquei muito fã. E para quem não sabe, eu sou vegetariana, ok? Eu prometo que vou trazer um episódio mais detalhado sobre isso. Este episódio deve ser dos maiores que vai haver, pelo menos até a existência do podcast. Pronto, nós também só tivemos mais 2 episódios, não é? Tive aqui esta temática da Soul Digital e não quero entrar pelo vegetariano, eu ser vegetariana, eu vou falar sobre isso melhor, não é? Porque este episódio já é um bocadinho longo. E depois eu prometo que vou falar disso melhor, porque eu acho que é uma temática também que algumas pessoas se interessam, mas eu prometo que vou falar sobre isso depois. E além de ir ao festival vegetariano, eu fui também à festa de outono em Serralves, dia 23 e 24 de setembro. E eu adorei ver a exposição do escultor Paulo Neves, que era um trabalho baseado em troncos de madeira, que estava lá na festa de outono, está em Serralves, está em uma exposição, pronto, de Serralves. E pronto, eu gostei muito das esculturas e também achei a curadoria da exposição que era assim, muito, muito bem feita.
a disposição das peças, a simplicidade do ambiente, não é assim as paredes brancas e depois com o foco das luzes só a incidir assim nas esculturas. Eu achei muito, muito bonito e gostei muito. Depois da exposição, eu fui ver um teatro físico que, segundo a fonte bibliográfica mais fiável do mundo, a Wikipédia, por favor, não usem a Wikipédia para fazer trabalhos universitários, ok? Nem podcasts. Eu só fui aqui buscar uma definição rápida para vos explicar o que era um teatro físico e traduz o teatro físico como sendo um conceito teatral que descreve um trabalho onde o eixo central é o artista cênico em primeiro plano e o seu físico no resultado estético de uma performance. Eu nunca tinha visto um teatro físico. E em Salves aconteceu lá no meio do relevado, do Prado, que é assim que se chamava, lá o espaço da festa do outono. Tinha lá essa exposição, esse espetáculo de teatro físico, que era da companhia Radar 360 Graus. E eu até cheguei a partilhar nas stories. O espetáculo era assim, era um palco, onde o público ficava tanto às laterais, como à frente, como atrás do palco. E eu achei esse logo o conceito muito interessante e curioso. E inovador, não é? E depois, o espetáculo começava assim com uma estrutura em formato de casa, uma estrutura de metal, que estava revestida por panos vermelhos. E depois aquilo era muito giro, porque depois da estrutura saíam os bailarinos, os atores, depois começaram a tirar o pano vermelho que revestia a casa, e depois revelaram a estrutura em metal e o interior da casa. E portanto, eu vou fazer aqui uma interpretação. A casa era revestida em vermelho, e portanto, depois até em junção com a cenografia e com a música era fantástica, fantástica, fantástica. Fizeram aqui um trabalho cenográfico muito bom mesmo, então de parabéns, na minha opinião. Através da música e esse reflexo vermelho, o ator começou a simular o bater de um coração, não é? No pano vermelho. Portanto, o teatro físico é mesmo usar o corpo para expressar coisas, eles não falam, não há falas, não há nada, é dança, é mesmo usar o físico e o corpo a expressar, e as expressões da cara, as expressões faciais. Estava a simular o bater de um coração. Depois esse coração foi desconstruído em duas casas separadas, uma estava um homem e outra estava uma mulher. Depois aí houve espaço para fazerem uma crítica à rotina desgastante, e depois voltava à história do casal que andavam à procura um do outro e que não se encontravam, mas que depois acabaram por se encontrar e depois ficaram juntos. E a casa dos dois separada passou a ser a casa comum deles. No fim do teatro, e isto levou quase 50 minutos, só com dança, representação e música, como já tinha explicado, não tinha falas, não tinha contexto, não tinha nada. Era mesmo para aproveitar e para analisar a arte pura. No final do espetáculo, o casal separava-se e as memórias e construção comum ficava à venda. Desconstruía-se a estrutura e ficava à venda, não é que tinha sido precário e estava em crise e com o amor e o coração inicial se desvaneceu. Pois aqui também dá para puxar quase à crítica da habitação, porque na verdade tem essa história do casal, mas acho que também podem interpretar isto, não é? A arte sem explicação e sem contexto, sem falas, só com música e representação física e cenográfica, é mesmo para nós retirarmos a interpretação que nós quisermos dar às coisas. E outra interpretação, eles simulavam, ora bem, com o telhado da casa e com a estrutura, simulavam que era um barco, e depois eram descobridores que chegavam a um local e começavam a desintegrar a estrutura da casa em fragmentos. A estrutura da casa estava em fragmentos e depois eles colocaram placares a dizer mesmo à venda, e estavam em vários idiomas, estava muito giro. A minha água já está a acabar, ok? Mas tenho que começar a trazer uma garrafa maior para gravar. Estou podcaster. E então, eu gostei muito da exposição da Festa de Serralves e principalmente deste teatro físico, achei muito, muito interessante. Se vocês quiserem buscar, vão aos meus destaques no Instagram, porque eu tenho lá no meu destaque da cultura. Isso. Nesse destaque, agora lembrei-me, tenho também umas fotos da exposição no Museu do Coa, que também foi considerado pela Forbes como um dos 5 monumentos para ir visitar, não é? O meu Museu de Foscoa. Se quiserem ver isso, podem ir ao meu Instagram, aos destaques, tem lá no Destaque Cultura. Não procurem também a companhia, porque eu também vou deixar nas recomendações. E portanto, antes de passarmos às recomendações da semana, ia exatamente referir a crise da habitação e imobiliária que existe em Portugal. Temos um problema crónico na habitação, acho que com o passar dos anos ainda está a ficar pior, e honestamente não creio, e não sou a única a achar isso, pelo que eu tenho lido sobre a temática. Eu acho mesmo que este problema crónico passa pelo facto do preço das casas em Portugal não se adequa à realidade salarial de um português de classe média e baixa. E as pessoas precisam de habitação na mesma. As pessoas precisam de estar em centros urbanos, precisam de haja habitações de qualidade e não somente no interior, onde os preços das casas são mais baratos. Lá está, por não haver tanta especulação, nem turismo. Eu acho que esse teatro físico fez aqui uma crítica muito, muito relevante, que acho que pode-se quase associar essa desintegração da estrutura, não é, da casa, também numa crítica em que muitas famílias, e principalmente famílias que vivem nos centros urbanos e históricos, veem as suas memórias desvanecidas e apagadas porque as suas casas, que se calhar são casas
família são desintegradas e são postas à venda. E, portanto, fica aqui esta reflexão sobre a crise no mercado imobiliário. Vamos agora passar às recomendações da semana. Estou a ver aqui, eu superei-me, ok? É um episódio mais longo. Realmente tinha algumas coisas para contar, para falar, para esclarecer, para contar bem. E, portanto, vamos às sugestões e recomendações da semana, que já sabem, estão descritas e disponibilizadas na íntegra, com links para verem, com links para irem procurar melhor. A newsletter que sai aos sábados às 11, portanto, se estão a ver isto às sextas-feiras, ainda não saiu, sai amanhã. Se já estão a ver isto durante o fim de semana, depois de sábado às 11 já está disponível, vocês podem ir lá, não precisam de subscrever com o e-mail. Convinha que metessem lá o vosso e-mail, mas podem também passar no site e ver o arquivo da newsletters, portanto, passem por lá e leiam. E esta semana eu não me esqueço da frase da semana, porque eu já disse no podcast e vou começar as recomendações da semana por ela, que é Doers Beat Dreamers. A nível de pesquisa e bibliografia, eu vou recomendar a notícia do Público sobre os ODS e vou recomendar também uma série documental que é O Planeta A, que é da Fundação Gulbenkian, e que está disponível online e que trata em 9 episódios, de mais ou menos 50 minutos cada um, o desafio da sustentabilidade e as soluções para os problemas associados. Portanto, ODS está aqui representado pelas minhas sugestões. A nível cultural, vou deixar aqui referência, como já deixei, à Festa de Serralves, que já foi, também o espetáculo, e que procurem o espetáculo e a agenda do Teatro Físico da Companhia Radar 360 Graus. Por fim, e algo inovador aqui nas recomendações da semana, porque eu nunca trouxe isto. Nunca trouxe aqui comida, principalmente vegetariana, para recomendações, mas vou deixar aqui a sugestão de provarem a nata vegan ou os outros bolinhos da pastelaria Padoca, porque eu amei, ok? A nata vegan é divinal. Vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos e até para a próxima semana.